quem está dentro dessa área de vendas tem que entender que não é fácil, mas às vezes é gratificante. Você tem que entender também que é difícil. E é por isso que é gratificante. Quando você consegue uma venda, quando você vê a comissãozinha caindo ali, você fala, pô, é interessante. E tu vê depois na entrega a felicidade do cliente de ter uma entrega com qualidade, uma entrega profissional, exatamente. com excelência. Tu vê, pô, valeu a pena. Fala pessoal, tudo bem? Estamos começando mais um episódio do De Galho em Galho, que é o podcast oficial da Monk. E hoje viemos falar um pouco sobre vendas. Meu nome é Vitor, para quem não me conhece, todo mundo aqui na Monk me conhece como Vitinho. Acho que dá para ver, eu sou um pouco magro e baixo, acho que é um pouco sobre isso. E, cara, eu trouxe um convidado aqui para falar sobre vendas também. Então, tudo bom, pessoal? Meu nome é João, todo mundo aqui na Monk me conhece como Pelé. É a primeira vez que eu tô tendo essa participação aqui no De Galho em Galho. Tô bem feliz, tô bem animado. Vamos ter um papo aqui descontraído, vamos tentar contribuir um pouco aí com vocês, falando sobre vendas, nossa rotina, nossa vida aqui dentro da Monk. E espero que vocês curtam e que a gente possa ajudar de alguma maneira aí com vocês. Bom, e antes de mais nada, falar dos nossos patrocinadores. A gente gostaria de agradecer primeiramente a Move, que é a nossa parceira de longa data. São eles que fornecem boa parte desses equipamentos que estão por aqui, que vocês não estão vendo. Tem câmera, tem luz, é fantástico, procurem por eles. E também a CAT, que forneceu basicamente esse ambiente para a gente. A gente está dentro do Link Lab da CAT, que é um ambiente fantástico de inovação. Muito bom trabalhar aqui. Você conhece novas pessoas, você conhece, vem lead por aqui. É fantástico. É um ambiente realmente de inovação, de networking e muito fantástico. Obrigado a Kátia mais uma vez pelo ambiente, por tudo que vocês já fizeram por nós. E é basicamente isso. Obrigado, patrocinadores. E vamos realmente falar um pouco mais de vendas, de Monk. Cara, primeiramente se apresente aí para quem não te conhece, Pelé. Aliás, Pelé, né? Seu nome é João Maurício, mas a gente chama de Pelé. Já explique isso pro pessoal. Então, só para falar um pouco do Pelé, cara, é mais meu nome do que meu nome. Como a galera me chama desde que eu tenho, eu tô com 24, desde que eu tenho uns 7, 8 eu tenho esse apelido. E a minha vida inteira eu estudei em 3 lugares, foi o ensino fundamental em um lugar só, o ensino médio em um lugar só e a faculdade inteira em um lugar só. Em todos os lugares tinha gente que me conhecia desde pequeno, então o apelido foi pegando. Eu conheci a galera aqui da Monk, já tinha gente que me conhecia, então o Pelé veio e não saiu mais da minha vida. E já, para aproveitar, para falar como eu entrei na Monk, foi bem inusitado, para dizer a verdade. Eu tinha um empreendimento, eu com um amigo meu, a gente abriu uma arena de futevôlei, que eu sou muito ligado a esportes, a atividade física, a bem-estar, sou apaixonado por isso, tinha uma arena de futevôlei. Acabei vendendo início de 2022 e até então não estava me encontrando em lugar nenhum, não tinha interesse, não estava muito buscando. Até que no Futfacu, o evento com o nosso CEO que organiza, o Du, conversando com ele, é amigo meu também de tempo, falei, pô, Du, e aí, como é que tá a Monk? Tá rolando alguma vaguinha lá? Me descola alguma coisa, tô sem fazer nada. Daí ele me olhou, pô, tá falando sério? E deu... Cara, eu tava de resenha, mas se tiver alguma coisa mesmo, se tiver, principalmente na área comercial aí, que é onde eu me encaixo, dele, cara, tem. Vou te mandar certinho as coisas e vamos ver o que dá. Aí começamos a conversar, trocou e-mail, mandou a proposta, fizemos reunião, entrevista e acabou que eu entrei. Hoje eu tô aqui, já tem vai dar 6 meses agora. Pô, fantástico, fantástico. A minha história tem um pouco a ver com isso também. Eu entrei basicamente para a Monk por conta da Atlética. Acho que quem não sabe, a Monk, ela foi basicamente uma dissidência da Atlética de ADM UFSC. Eu não faço ADM, faço economia, mas enfim, é o mesmo campus, ele é o mesmo centro, então a gente conhece basicamente todo mundo. E, bom, o Du, que você falou que é o CEO, ele conheceu o Panza, que já era um funcionário aqui da Monk, e também fazia parte da Atlética no momento de economia. E, cara, eu simplesmente estava em casa, estava, trampando com a Atlética, trampando com empresa júnior, basicamente um dia normal do universitário ali. E o Panza, que atualmente está na área de vídeos, ele veio perguntar se eu tinha interesse em área comercial, de
Ele sabia que eu era um cara muito comunicativo, ele sabia que conseguia me lidar minimamente bem com esse tipo de coisa. E ele fez essa proposta. Cara, a gente tá precisando de alguém de vendas na Monk, não tinha ninguém ainda. Só tinha realmente que o Dudu, que era, o vendas master ali, que era o CEO de vendas. E a gente tava precisando dessa pessoa para entrar. E eu fui a primeira realmente pessoa meio que de inside sales ali da Monk. Eu tô aqui faço 3 anos agora em janeiro. Aliás... É tempo, hein? Porra, tempo, hein? Quero mimos, por sinal. Vamos ver se chega agora. 3º ano, legal. Mas, cara, foi isso. Foi basicamente uma oportunidade que surgiu por conta de atlética e, basicamente, essa vida doida aí de universidade e de networking que a gente faz, que acabou surgindo essa oportunidade. E tô aqui. Cara, fiz 1 ano de Inside Sales. Acho que foi a parte mais complicada ali. Acho que para todo mundo é uma época bem ansiosa da vida. Para quem nunca trabalhou com Inside Sales, cara, é muito legal. Você aprende a se comunicar muito bem com as pessoas. Você aprende a lidar com muita coisa. Mas você tem que lidar com as partes ruins da área também, que é saber lidar com rejeição, saber lidar com um monte de coisa. Mas que a gente vai falar um pouco mais para frente sobre isso também. Inclusive essa parte de Inside Sales é excelente para uma iniciação, assim, né? Eu costumo dizer que, fazer Inside Sales, principalmente na área comercial, é fundamental para alcançar novos lugares, novas cadeiras dentro da empresa. Tu tem que ter uma experiência ali como Inside Sales para conseguir uma casca, ficar cascudo, aprender realmente, de fato, a lidar com ligação todo dia, cliente, rejeição, objeção. Tu cria uma casca e te fortalece para posteriormente quiser mudar para vendas ou um CS. Eu acho que, de fato, se tu quiser trabalhar de comercial, tem que ter essa experiência de Inside Sales. Mas já aproveitando, essa experiência de atlética, de relacionamento, foi muito que te levou para essa área de vendas, então, né? Que te fez escolher estar dentro da área de vendas, entre outras que a gente tem aqui dentro. Cara, uma história curiosa. Eu não escolhi a área de vendas. Cara, eu nunca pensei, acordei um dia, olha, quero trabalhar com vendas, eu quero ser um vendedor. Mas eu acho que as circunstâncias me levaram a trabalhar nessa área e que tem dado certo. Eu acho que se não tivesse dado certo, eu não estaria, enfim, há 3 anos trabalhando com isso. Acho que já tive meus altos e baixos, eu já pensei em largar. Acho que todo mundo já teve esse momento de, não gosto da área, não gosto da minha rotina, não gosto desse tipo de coisa e vou procurar alguma coisa mais interessante para fazer. Mas a gente vai aprendendo com o tempo, a gente vai aprendendo também a gostar das partes positivas da área. Toda área vai ter sua parte legal e sua parte, enfim, negativa. Mas eu tô aprendendo, cara, a trazer para cima as partes mais legais de venda, que, realmente é networking, é conhecer pessoa que você nunca imaginou que você ia falar. É normal, a gente está fazendo reunião com um diretor de empresa, com um CEO de empresa, então você gera uma conexão muito interessante. Acho que é igual você falou, você gera uma casca muito interessante. Trabalhar com Inside Sales, cara, você ficar ligando, você fazer 50 ligações por dia para pessoas que você não conhece, que não quer estar falando com você, isso te dá uma resiliência muito, muito legal para sua vida. Tipo, não só para a parte profissional mesmo, mas para a vida. É realmente um aprendizado de vida. Você aprende ali. A partir do momento que eu realmente comecei a trabalhar com Inside Sales, eu melhorei na faculdade. Cara, eu melhorei nos meus relacionamentos, não necessariamente, enfim, com amizades e amorosos, mas para tudo. Você aprende a lidar mais com pessoas. Então, acho que é realmente é um aprendizado de vida mesmo. Cara, é fantástico, de verdade. Então, eu sempre fui muito comunicativo, sempre fiz amizade muito fácil, e isso foi, para mim, eu vejo como principal para eu ter escolhido essa área comercial. Já transitei por diversas áreas, já fiz parte de RH, já tentei me aventurar um pouco em marketing de uma maneira mais específica, não, dentro da Monk, que é uma startup de marketing e comunicação. Mas o fato de eu ser comunicativo, gostar muito de conversar, de ter essa troca de ideia, ter esse papo, falar com as pessoas, estar com a galera, isso me ajudou muito nessa parte de comunicação. E também eu tenho uma calma, assim, eu sou bem resiliente e isso dentro da área de vendas eu vejo que é fundamental, muito importante saber confiar no processo, saber ter calma, saber respirar e ficar ali até o final com o cliente do início ao fim, independente das objeções, tentar entender, tentar estar do lado. Isso me ajudou muito também. E eu fui presidente da Atlética, tu falou que tu veio de Atlética também. A Atlética foi um marco muito importante na minha vida,
que, pô, querendo ou não, é um trabalho voluntário ali, mas, pô, tu tá lidando com... Eu era da Atlética da Zague ali na UDESC. Então, pô, tinha mais de 1.000 alunos e tu, querendo ou não, esses 1.000 alunos são teus clientes. Exato, Tu né? tá trabalhando em função deles. Então, pô, era muita conversa, ainda mais como presidente, tinha que lidar com outros presidentes de outros órgãos, lidar com a direção, lidar com patrocinadores, funcionários, funcionários não, né? Mas a galera de dentro da Atlética, os assessores, meus diretores, então, pô, era um networking extraordinário que a gente criava, que eu criei, e isso foi me deixando apaixonado pela área comercial e acabou que tô aqui hoje e espero continuar muito tempo, porque tá bom, eu tô gostando da área. Pô, e o Fantástico é muito legal falar, enfim, de como a Atlética desenvolve as pessoas, porque, enfim, eu também fiz parte, consegui chegar, pô, à presidência da Atlética também, muito legal. Era um objetivo desde que eu entrei na faculdade e é impressionante o quanto me desenvolveu, não só a parte comercial de vendas, mas em todos os outros aspectos possíveis da minha vida. Sim. Eu aprendi a lidar com tudo, cara. Você está lidando com todo tipo de pessoa, você é basicamente responsável por representar um centro. Exato. Então, cara, é muita pressão, você aprende a lidar com muita coisa e isso também te cria uma casca muito, muito interessante. Mas voltando mais para a parte realmente de vendas, para a gente não divagar um pouco. Cara, você falou que você está há 6 meses nessa área, literalmente de vendas e trabalhando com isso dentro da Monkin. Como é que tem sido essa jornada? Como é que está sendo esse 6º mês? Está prevendo se manter na área? Quais são os seus objetivos dentro dessa área daqui para frente? Cara, tem sido bem desafiador, não vou mentir, cada experiência nova é difícil, animadora, me deixa excitado essa oportunidade nova que eu tenho em cada área da minha vida e ter entrado na Monkin na área de vendas está sendo uma experiência muito boa, porém bem desafiadora. Trabalhar com metas, ter que lidar, como a gente falou, com bastante objeção, correr atrás de reunião, lidar com no-show, lidar com todas essas partes assim difíceis da área de vendas tem sido bem desafiadoras, mas de uma maneira geral eu estou gostando bastante da área de vendas pelo fato da equipe. A equipe me ajuda muito, eu gosto bastante de trabalhar com o Du, trabalhar contigo, trabalhar com o Ramon, que não está mais com a gente, mas foi muito importante, né, nesse meu desenvolvimento. E o ambiente de dentro da Monk também, as pessoas, a cultura, isso me anima bastante a estar aqui dentro. Então, de uma maneira geral, está sendo desafiador, tem bastante pontos que eu tenho que trabalhar ainda em cima para continuar o meu desenvolvimento, mas tá sendo bom, tá sendo legal, eu tô gostando bastante, espero continuar aqui dentro por bastante tempo ainda. Pô, massa. É legal de conversar enfim, com pessoas que trabalham na área comercial. É que sempre é um tal de... É um sobe e desce, alto, uma montanha alto e baixo. Russa, uma montanha russa. Dependendo da época do ano que você fala com a pessoa tá desmotivada, cara, vendas é difícil. Fala com outro momento, a pessoa tá maravilhada, pensando em comissão e pensando em tudo. E, cara, é uma área que realmente ela vive de altos e baixos. Uhum. E é muito legal saber também que é uma área que gera crescimento, que todo mundo que eu converso fala, beleza, tem os problemas, mas me ajudou a desenvolver, me ajudou nos relacionamentos, me ajudou na minha vida pessoal. E, cara, fantástico. Acho que a gente está no mesmo pé com relação a isso. Uhum. E, pô, minha jornada na Monkin, ela passou por altos e baixos. Eu estou no 3º ano, como eu já falei. E, cara, já tive a época de inside sales, a época de validação de processo, basicamente, a época de reunião com o cliente. Agora a gente está realmente numa época mais de ponta a ponta, que a gente vai falar mais para frente, mas fazendo basicamente todas as demandas possíveis que existem dentro da área de vendas. Então, a gente prospecta, a gente faz reunião com o cliente, a gente vende e a gente ganha comissão. Então, a gente está... a gente chegou no ápice de vendas, sim, sabe? Exato. Acho que é a parte mais legal. Uhum. E já puxando para essa parte que tu falou do processo de ponta a ponta, dentro da área de vendas, a gente costuma ver muito em empresas tradicionais ter essa hierarquia, ter essa divisão dentro da área, né? Ter o Hunter, aí tem o pré-vendas, depois tem vendas e o pós-vendas, que é o CS. Daí tu já adiantou, no nosso caso, a gente está fazendo o processo de ponta a ponta e, cara,
desse formato, desse modelo, o que tu pensa assim que é difícil ou dá vantagem, as desvantagens de ter esse modelo de fazer o processo de ponta a ponta? Pô, legal. Acho que a pergunta... acho que é bom separar por partes. Acho que a gente consegue separar por cada área de vendas. Claro, dependendo da empresa, vão existir outras áreas além dessas. Porra, Hunter, vendas, pré-vendas e pós-venda. Acho que são as macro áreas que a gente consegue citar. Dependendo da empresa, irão mudar essas áreas. Porém, a que eu mais me identifico é realmente vendas, vendas qualificada. Então, por exemplo, cara, já foi qualificado, já foi prospectado e eu gosto de fazer reunião com o cliente sabendo que ele já sabe que eu vendo, que ele já viu uma necessidade nisso, porque o pré-vendas fez isso. Então, eu acho que é a área com menos dificuldade, porque já é basicamente uma conversa bem qualificada, já está tudo muito pronto. E, ok, é a área que eu gostaria de seguir, porque, enfim, eu me dou mais bem com ela. As outras três, eu vejo alguns problemas nela que eu não me identifico tanto, mas que são importantíssimas para a área de vendas. Por exemplo, cara, Hunter. É imprescindível. Imprescindível ter alguém que vai procurar as empresas corretas para passar para pré-vendas. Então, é muito, muito bom quando que a gente tem uma lista de leads ali para a gente só ligar e só contactar para qualificar e mandar para frente, sabe? Acho que a área de pré-vendas é a área mais ingrata, talvez, porque é realmente a área que vai qualificar. Então, você não sabe com quem exatamente está falando, óbvio. Bastante cold call, né? Exatamente. Ligação. É ligação fria, então é muita ligação que você trava ali com o intermediário. Olá, meu nome é Vitor, gostaria de falar com o setor financeiro, por favor. Travou ali, tá ligado? Somos de uma empresa de marketing. Vender marketing é uma coisa mais complexa, porque é uma área muito saturada. Então, você consegue achar... Aqui na CAT, a gente consegue achar outras empresas de marketing. Sim. Então, é muito difícil, é muito concorrido. Então, não somos só nós que estamos ligando para os outros. Então, existe muita concorrência e é muito complicado. É muito complicado fazer essa qualificação de um produto de marketing. Então, eu acredito que a área de pré-venda seja mais complicada dessas todas. E, além dessas três que eu já expliquei, teria a pós-venda que faz parte mais de CS, né? Seria mais o acompanhamento ali, seria mais um jogar para o CS e, basicamente, confiar no sucesso do cliente. Seria realmente a passada de bastão, né? E você, o que você acha, basicamente? Qual que é a área que você mais se identifica, que você mais vê futuro para você? E as objeções também que você enxerga nas outras áreas? Não, show. Cara, acho que a gente está bem alinhado nesse pensamento também. Eu já tive experiências anteriores como pré-vendas. Trabalhei em 1 ano e meio como pré-venda e eu saturei. Era ligação todo dia. Era meta de 80 ligações, independente de qualquer coisa. Se o cliente atendesse, se eu conseguisse marcar reunião, se eu não conseguisse, eu tinha que fazer 80 ligações. Então era todo dia, todo momento. Chegava no final do dia, eu já estava cansado, com a língua cansada, recebendo muito não. Acabei saturando um pouco, mas entendo completamente que essa é uma área fundamental dentro de qualquer empresa, dentro da área comercial. Tem a parte de vendas, que é a área que eu mais me identifiquei, que é a que eu mais tenho gostado de estar fazendo parte, porque ela te dá uma flexibilidade maior, talvez até não flexibilidade, mas ela te dá mais opções de rotina. Assim, não é uma reunião engessada toda vez, cada cliente é um cliente, então, vou negociar valor, vou negociar os interesses, o que ele está querendo, cada cliente é um diferente, então essa rotina não engessada é o que me anima, não ter que nem quando eu era do Inside Sales, ter que ligar e ter o mesmo pitch para todo mundo, para tentar fazer ele marcar uma reunião para o executivo de vendas. Não, agora eu sendo o vendedor, eu consigo ter essa diversidade de poder conversar de diferentes maneiras, com diferentes valores, diferentes negociações de maneira geral com clientes. Então, é menos engessado, né? Menos mecânico. Isso que me anima a estar continuando nessa área de vendas, assim. Concordo muito. Acho que é um dos meus problemas, entre aspas, com a área de pré-vendas. Eu achava muito mecânico e uma rotina assim, muito exata o dia inteiro.
Eu tinha basicamente um roteiro, um pitch enfim, de perguntas ali para fazer. E eu fazia 50 vezes por dia a mesma coisa todos os dias. Sim. E as respostas também, elas acabam se tornando padrão, né? Então, a gente recebe as mesmas respostas às mesmas pessoas o tempo todo. Então, isso também ajuda a gente a criar uma bagagem para contornar essas objeções, que também é um dos maiores problemas da área de venda. E já fazendo esse link, cara, pensando em problemas, quais são as maiores dificuldades que você encontra atualmente da área de vendas em si, da sua rotina, qual é o maior problema que você encontra basicamente quando você vai realmente fazer esse primeiro contato com o cliente? Então, ultimamente as minhas maiores objeções estão sendo questão financeira. As pessoas não entendem o real valor por trás do investimento em marketing. Gerar necessidade, né? Difícil. É difícil. As empresas, elas pensam muito em investir em todas as áreas, em investir em muitos projetos e deixam o marketing para ou a equipe interna ou deixar o budget do que sobrar dos outros investimentos para fazer para marketing. Daí, muitas vezes, não aceitam, têm dificuldade de entender a real necessidade de estar investindo no marketing e não querem fechar o negócio. Fora essa questão de financeiro, tem bastante cliente que não é meio cabeça fechada, tem uma ideia fixa do que quer fazer, e a gente gosta de dar opinião, estar junto do cliente, não simplesmente só entregar o que ele está pedindo, sabendo que possivelmente não vai dar certo. A gente gosta de dar opinião, falar, a gente tem aqui um case que foi feito dessa maneira, que a gente acredita que possa dar certo para você, mas o cliente tem a cabeça muito, muito fechada, não aceita outras opiniões e isso acaba tendo uma discordância de opiniões e acaba não fechando também. O no-show também é uma objeção muito comum. Né? A gente tem o primeiro contato com o cliente, marcamos a reunião, chega na hora da reunião, cadê o cliente? Não aparece, não fala nada e 4 dias depois manda uma mensagem: pô, desculpa, não consegui, vamos remarcar, e daí vai nessa bola de neve, nesse ciclo, e quando foi ver já passou 1 mês, 2 meses, aí complica de vez. E às vezes é um problema até nosso, porque a gente não gerou necessidade suficiente para fazer sentido para ele ir para a reunião, sabe? Sim. Então o no-show também é um pouco daquele, putz, será que eu fiz correto? Será que eu gerei a necessidade correta para o cliente? Mas, obviamente, também tem culpa do cliente. Pô, não custa, né? Não custa dar aparecer, dar um oi. Pô, não vai dar, exatamente. Vamos remarcar. Mas, pô, acontece. Eu também compartilho, acho que, das mesmas opiniões com relação ao que você disse agora, com objeção, com problema de dinheiro. Acho que esse problema de budget, acho que é muito interessante. Eu acabei pegando o início da pandemia sendo inside sales na Monki. Vender produto de marketing já é complicado, não é uma coisa muito fácil. Vender produto de marketing numa pandemia, para uma empresa que está quase fechando as portas, nossa, sim. Cara, você tem que ter resiliência infinita. Foram muitos xingamentos, então acho que esse provavelmente foi a época mais complicada que eu passei dentro da Monki, porque, cara, você não vê resultado, você é tratado igual um lixo, basicamente, porque, pô, eu entendo, você tem que entender o contexto também. A empresa não está querendo falar com você no momento. Você está num momento difícil da empresa, você está tentando vender uma coisa que para o cliente não faz sentido no momento e ele vai ficar nervoso com isso. Então, quem está dentro dessa área de vendas tem que entender que não é fácil, mas às vezes é gratificante. Você tem que entender também que é difícil e é por isso que é gratificante. Quando você consegue uma venda, quando você vê a comissãozinha caindo ali, você fala, pô... E tu vê depois na entrega a felicidade do cliente de ter uma entrega com qualidade, uma entrega profissional, exatamente. Com excelência, tu vê, pô, valeu a pena. Você consegue ver, isso é muito interessante que você falou, cara, você consegue ver cliente que entrou mediano e às vezes está saindo da empresa muito grande. Então, eu tenho certeza que a venda que eu fiz para ele ajudou, não só na vida dele, como na empresa dele, como dos colaboradores dele. Então, acho que é uma via de mão dupla. Acho que é muito interessante. A gente se sente muito gratificado quando a gente consegue ver uma entrega como essa. Acho que seria a minha parte mais interessante. Sim. Que eu consigo falar de gratificação assim, é quando acontece uma coisa dessa, sabe? Pô, e dá até para fazer um link com o que a gente tinha falado antes das objeções de no-show, talvez desmotivar também. Eu acho que é uma das dificuldades dentro da área, tu se sentir desmotivado,
Que nem como a gente comentou, pô, tem momentos de oscilação dentro da área de vendas, tem horas que tu tá muito bem, tem horas que tu não tá vendendo, então é muito fácil tu se sentir desmotivado, se ver a meta ficando cada vez mais longe, mês passando, meta aumentando, porque ninguém quer se manter igual, a gente quer sempre melhorar, então... É muito competitivo, né? Meta aumenta, tu olha assim, não tá conseguindo, tu não tá no mês bom, 2 meses, e tu se sente desmotivado, então ter essa resiliência, ter esse sentimento de que vai valer a pena no final, é manter a calma, é respirar fundo e é confiar no processo que, no final, com muito esforço e dedicação, não tem como o trabalho não dar certo. Não tem como. E isso também, tipo, entra muito na rotina, né? Na rotina, tu ter uma rotina, tu criar uma rotina, por mais que as coisas não estejam bem, tu manter ali o que tu tá fazendo. Não digo uma rotina de fazer coisas engessadas todo dia, mas ter ali um padrão de coisas para fazer, de afazeres, ter uma rotina mesmo de tarefas para tu conseguir manter ali tua constância, conseguir entender o que tu tá fazendo, onde tu tá, para onde tu quer ir, quão longe da meta tu tá. E dentro da Monkin, tu tem essa rotina, tu faz assim diariamente um roteiro do que tu precisa fazer ali, das metas que tu precisa atingir, diárias ou semanais, mensais. Pô, legal. Falando mais um pouco de rotina e da Monkin e da minha, acho que a gente compartilha também, acho que a mesma rotina semanalmente aí. Como a gente já comentou, cara, a gente está numa área, no momento de fazer venda ponta a ponta aqui na Monkin. Então a gente prospecta, a gente faz reunião, a gente vende e a gente faz um pouquinho mínimo ali de pré-vendas, pelo menos o link ali. Cara, eu separo minha rotina por dias. Então, eu trabalho 5 dias por semana, de segunda a sexta. Segunda-feira, cara, prospecto cliente. Então, vai ser o dia que eu vou me organizar e vou prospectar. Quem que eu vou mandar mensagem, quais contatos eu vou abrir durante a semana. Cara, segunda seria isso. Terça, quarta, quinta seria realmente a prospecção, a reunião, é o trabalho duro ali. E sexta-feira seria mais um dia de organização, mais pensando para a próxima semana. Então, cara, minha rotina é muito exatinha, então depende muito do dia da semana. Não é uma rotina diária, mas é uma rotina semanal. E como é que você está separando a sua rotina atualmente na Monkin? Cara, é bem parecida também com a tua. Tipo, eu tiro segunda e terça para prospectar bastante, para ir atrás de cliente, tentar entrar no máximo de contato que eu consigo e tentar marcar reunião para quarta, quinta, ou também de segunda para terça, mas o meu foco mesmo é ter 2 dias para tentar entrar no máximo de contato que eu consigo e 2 dias para fazer o máximo de reunião que eu puder. Claro que isso sendo flexível, né? Se o cliente só puder fazer reunião segunda-feira, então, lógico, a gente vai fazer a reunião segunda-feira, mas o meu foco principal é sempre tentar tirar segunda e terça para prospectar, quarta e quinta para fazer as reuniões e sexta-feira também para organizar, ver o que eu fiz na semana e organizar a minha semana seguinte. Aí é bem parecida com a tua, então ajuda bastante ter essa rotina, que nem tu falou, não é uma rotina, não é um planejamento diário, é um planejamento semanal. Tem ali a semana pronta e dentro de cada dia, claro, a gente não faz um trabalho engessado. Pode ser que mude algumas coisas, pode ser que eu tenha que alterar, pode ser que eu quero fazer isso hoje, mas surge uma outra demanda, não tem nenhum problema, a gente tem essa adaptabilidade. Inclusive, tu também trabalha fazendo Neoway. Exatamente. Então, acredito que tenham momentos que tu esteja planejando algo e tenha que trocar totalmente o planejamento em função disso. Exato. Então, bom, para quem não sabe, falando um pouquinho de Neoway, cara, a Neoway é uma parceira da Monkin. Eu, Vitor Pessoa, CPF, eu sou parceiro de vendas da Monkin, então eu sou a única pessoa dentro da Monkin que pode vender, que pode, enfim, fazer reunião, pode explicar um pouco da plataforma deles e todo o hub de soluções que eles oferecem. E eu também separo horas do meu dia, normalmente de terça ou quarta, para prospectar, para organizar, fazer tudo sobre Neoway. Então, cara, é bem completo o que a gente faz. Então, a gente faz toda a área, todas as áreas possíveis dentro de vendas e ainda faço venda externa, que seria a Neoway. Então, é uma semana bem completa. É uma rotina muito, muito exatinha, de acordo com a semana, mas que está muito quadrado. Então, eu sei exatamente qual dia eu vou fazer o quê. Isso ajuda muito, pelo menos para mim. Quando eu comecei realmente a aplicar essa rotina, meu desempenho mudou. Eu comecei a fazer as coisas mais mecânicas, igual a gente tinha falado em Inside Sales. Então,
Quando você começa a repetir muito o que você faz, você começa a fazer com mais excelência e com menos esforço, sabe? Então as coisas elas saem mais naturalmente. No começo da Neo era muito complicado, porque é um produto complexo, Bem complexo. totalmente diferente da Monkin. Então eu tinha que me especializar em vendas da Monkin e em vendas da Neo. Cara, você buga a sua cabeça no começo. Você está vendendo marketing em um momento e no outro momento você está vendendo dados. E às vezes tem que falar dos dois na mesma reunião. E às vezes é muito difícil, porque você tem que... Neo você tem que ser muito mais formal, você tem que ter muito mais cuidado com o que você vai falar. E marketing é uma coisa muito mais conhecida pelo povo. É muito mais fácil falar de marketing para um cidadão geral, médio, entre aspas, do que falar de dados, venda de dados. Então, é complexo, mas também é gratificante. Acho que depois de um tempo, quando realmente fui certificado a me tornar realmente parceiro de vendas da Neoway, acho que foi uma conquista bem interessante, porque tem que fazer provas, tem que fazer um monte de coisa, e é um retorno que você não espera. Eu nunca me pensei em estar trabalhando com vendas, e hoje eu trabalho com vendas, sou vendedor externo de uma outra empresa, faço vendas em outra língua, que inglês também, então você começa a se desenvolvendo dentro da área e, cara, é gratificante, sabe? Abre muitas portas, né? Abre muitas portas. É bom demais estar dentro dessa área. Não, exatamente. Cara, vendas, por ser uma área muito difícil, não é fácil. Já falando mais uma vez, vendas é uma área muito complexa de se trabalhar, mas tem muita oportunidade. Se você se desenvolve, você estuda, você aprende a lidar com essa área, independente se seja pré-vendas, se seja vendas, pós-venda, cara, vai ter emprego para você. É emprego, assim, infinito. Cara, eu recebo... Meu currículo não é fantástico, não tenho USP no currículo, não sou poliglota, não sou nada. E, cara, eu recebo proposta de emprego toda hora de vendas porque é um emprego muito, muito complexo. As pessoas não gostam muito de trabalhar porque tem os pontos negativos que nós já citamos. Você tem que ser muito resiliente, você tem que saber lidar com rejeição. Você não pode ser, normalmente, uma pessoa muito ansiosa, porque você tem que estar lidando com meta diariamente, semanalmente, sempre. É meta. Então, é um cargo muito específico, mas que abre muitas portas. Às vezes, a pessoa gosta também de trabalhar com o mercado financeiro. É um ambiente fantástico para você desenvolver realmente essa área de comunicação. Você vai estar lidando com o cliente, basicamente, 24/7. Eu tive algumas experiências assim com o mercado financeiro. Cara, era ligação o dia inteiro e você aprende a lidar com pessoa rude, com pessoa legal, com pessoa que é chefe, com CEO, com tudo. Você aprende a lidar com todo tipo de pessoa. Você vai saber falar com o assistente da empresa e você vai conseguir falar com o CEO da empresa. E, novamente, isso gera uma casca para a pessoa, não só realmente para a área de vendas, mas para a vida. Exato, gera para a vida, para a vida mesmo, tu saber vender. Se tu aprende a vender alguma coisa, tu consegue aprender a vender tudo. Tu pega essa manha, tu consegue se vender para as empresas, desenvolver o teu bate-papo independente de quem seja que esteja falando contigo. Tu tem essa desenvoltura, tu consegue desenvolver o papo independente de quem for, então tá dentro dessa área de vendas, independente se for inside sales, se for vendas ou até hunter, tu tá presente ali e se esforçar, cara, ajuda muito pra vida e desenvolve a pessoa pra caramba, tanto no profissional quanto no pessoal. Experiência própria. Demais. E já fazendo um link também, com o contexto atual, hoje é muito normal as empresas contratarem seus colaboradores por serviço home office. E a área de vendas ela se dá muito bem com isso. Então, você está vendo diversas pessoas adentrando a área de vendas, trabalhando como home office. Atualmente, aqui na Monk, a gente trabalha mais com um modelo híbrido. Então, a gente trabalha presencialmente, a gente faz reunião presencial. Mas a gente também pode trabalhar em casa. Como é que você tem lidado com isso, com home office? Você consegue ser bastante produtivo? Você curte mais um modelo híbrido? Você gosta de trabalhar presencial? Qual que é a sua definição aí? Cara, então, no meu emprego antigo eu era pré-vendas, mas eu também fazia função junto com o vendedor de rota. Então a gente fazia muita rota, trabalhava muito indo de porta em porta e isso, querendo ou não, essa proximidade, poder fazer reunião presencial, eu gosto muito. Eu gosto de estar presente, olhar no olho, conseguir conversar, ter essa conexão presencial.
mas isso tirava muito o tempo e a otimização, a agilidade para poder ter mais reuniões e poder atingir mais clientes. Então, a gente saía de um cliente até chegar no outro, tinha todo o deslocamento, até chegar, entrar, conversar, sair, e a gente conseguia fazer isso pelo menos 2 ou 3 vezes durante o dia. Agora, nesse modelo híbrido da gente podendo fazer reunião em casa, podendo marcar reunião, meeting, tecnologia, facilita tudo agora. A gente consegue marcar 6, 7 reuniões aí por dia, consegue desenvolver, ter um leque muito maior de clientes ali abraçados dentro do nosso portfólio. Então, tem esses dois lados. Eu gosto do presencial pela conexão, por poder estar olhando, estar perto, estar falando com o cliente ali, cara a cara, desenvolvendo bem com ele. Mas eu gosto muito do híbrido, de estar no home office, porque isso me facilitou a conseguir atingir mais clientes, a conseguir ser mais ágil e otimizar o meu tempo, de fato, tanto com o cliente quanto o meu tempo pessoal. Eu consigo desenvolver melhor, fazer as coisas mais rápido, estando ali de home office. Eu só ia complementar que eu concordo, cara, completamente, porque eu entrei na Monk, nós só fazíamos, cara, é outro momento, é pré-pandemia, nós só fazíamos reuniões com o cliente basicamente presencialmente. Então, eles se deslocavam até o nosso escritório e a gente fazia uma reunião presencial. Só que isso não é muito ruim para a produtividade, porque você marca 2, 3 reuniões, igual você falou, por dia, porque você depende do cliente, tem atraso do cliente, tem trânsito, Exato. Você tem que entender tudo isso. Então, tu depende muito de coisas externas também. Exatamente. Cara, você depende de externalidade e isso é complicado. Então, para você ser uma pessoa produtiva, às vezes o home office é bom. Talvez se você se separou, igual eu faço, terça, quarta e quinta para reuniões, faça esses dias home office e deixa segunda e sexta para você trabalhar híbrido, presencialmente, enfim, do jeito que você preferir, porque eu também acho imprescindível esse contato. Acho que foi até um ponto da Monk que a gente levantou enfim, no último planejamento, que a gente gostaria de trabalhar mais presencialmente. Porque, cara, ter o contato com o colaborador é diferente. Sim. Você perguntar uma coisa no WhatsApp e perguntar outra coisa presencial é diferente, porque tem contexto, tem agilidade, tem diversos outros, enfim, motivos que fazem o contato presencial ser diferente, ser mais rápido, ser mais interessante. Então, acho imprescindível esse contato. Mas, atualmente, eu já não acho tão imprescindível a reunião presencial com o cliente. Alguns ainda eu acho que faz sentido. Existem clientes maiores, big deals, que, cara, exige um contato maior, ele vai cobrar de vir aqui no estúdio para conhecer a estrutura, você Exato. Vai ter que apresentar não só para ele, seja o CEO, seja o diretor, para ele e para os, enfim, os subalternos, entre aspas, deles. E, cara, faz diferença esse contato realmente com a empresa. Mas vai ter cliente também que não vê tanta necessidade disso, porque ele já procurou a Monk no Instagram, ele já olhou nosso Vimeo, ele já viu o nosso portfólio inteiro de todo tipo de produto possível e ele já confia na Monk. Então, ele já sabe que a Monk vai conseguir entregar enfim, fazer uma entrega de excelência para ele. Então, acho que varia muito, depende de cliente para cliente, mas eu acho que, na minha opinião, o modelo híbrido ele é o mais ideal, pelo menos para a Monk atualmente, que a gente consegue ter o contato com o colaborador, ter o contato com o cliente e ainda assim ser muito produtivo fazendo reuniões. Então, acho que semana passada é um exemplo bem legal, que teve um dia que eu fiz, eu acho, 8 reuniões no mesmo dia, que é muita coisa, sabe? É bastante. Você acaba o dia coisa. Exausto. Uhum. Não, bom, e até essa questão de home office, de produtividade, conseguir fazer bastante reunião, tem até uma outra parte de tu estar em casa, agora uma parte um pouco mais contraída, que é tu ter a possibilidade de desligar a câmera ou mutar o microfone em momentos inoportunos que alguma coisa de diferente possa estar acontecendo. Até teve uma reunião recentemente que eu estava com um cliente, era uma reunião normal, eu já estava com um pitch pronto, a gente tinha se encontrado num evento em São Paulo, eu e esse lead, a gente tinha conversado, vamos marcar uma reunião para a semana que vem para a gente conversar e tal. Daí, não, tudo bem, certo. Chegamos na reunião, eu já com o pitch pronto, indo oferecer os serviços de comunicação da Monk, indo entender a necessidade do cliente. Deu 2 minutos de reunião,
eu me toquei e ele tinha invertido o jogo e eu tinha virado um lead. Ele tava aplicando o spin sell em mim, fazendo rapport contigo, né? Rapport comigo, e eu fui de vendedor para lead e deu, não acredito, cara. E deu, eu desliguei a câmera por 2 segundos, botei a mão na cara assim e falei, que eu estou fazendo, né? Mas no final das contas foi bom para estar do outro lado da moeda, ver como é que é ser lead, entender um pouco, fiquei ali meia hora escutando o pitch de vendas do cliente e acabou que eu nem consegui nem oferecer o serviço da Monk, eu só virei lead mesmo, fui de vendedor para lead, mas faz parte, tem o home office nos dá essa possibilidade, porque se fosse pessoalmente, eu acho que eu ia ter dado uma travada maior, eu ia ter ficado um pouco meio sem saída, sem ter o que responder. Assim. Sim. Não, e o legal de você realmente dominar essas estratégias de vendas, seja spin selling, seja rapport, é que você percebe quando a pessoa está fazendo com você. Então, cara, é tão quadradinho, é tão, tipo, nítido, que essa pessoa tá vendendo para mim. Eu faço isso com a pessoa, sabe? Então, você pega alguns insights assim que caramba, que doideira, né? Você consegue analisar se a pessoa tá fazendo pergunta de objeção, É muito fantástico. Cara, você pega um insight muito legal. Eu também tenho uma história bem interessante com home office e, enfim, clientes um pouco não tão usuais que a gente encontra no dia a dia. Cara, eu tava numa reunião muito, muito normal, muito padrão, assim, vendendo, acho que, se eu não me engano, era vídeo, se não me engano, é um lançamento de audiovisual. E o cliente, a gente começou a qualificar o cliente, fazer pergunta, entender sobre a empresa dele. Até aí tudo ótimo, tranquilo. Tava eu, o CEO e mais a pessoa da outra empresa. E, cara, no meio da reunião, o cara me saca um malborão, abriu e, mano, vamos meteu pra dentro. E ele passou o resto da reunião inteira fumando e eu não sabia se eu ficava confortável, se eu ficava assim. Daí eu dava uma olhadinha assim pro CEO, assim, na câmera mesmo, ele me olhava, daí a gente não sabia se a gente fazia, se a gente ria, se a gente continuava normal. E, cara, é uma situação muito não usual. A gente não tá acostumado a encontrar, enfim, esse tipo de coisa em reunião de vendas, sabe? A gente não tá esperando que o cliente ele vai acender um cigarrão e vai ficar tudo certo, sabe? Sim. E, cara, tá tudo bem também, porque ele é o cliente, sabe? Acho que a gente tem que ter noção também de que a gente não poderia fazer isso. Porque, cara, o cliente tem sempre razão, sabe? Entre aspas, entre todas as aspas. Mas a gente tem que entender também que, cara, ele que tá querendo comprar um negócio nosso e tá tudo certo. É o que não poderia eu acender um cigarrão. Seria o cúmulo do absurdo e eu estaria demitido nesse exato momento. Mas é cada uma que o home office proporciona, né? É fantástico. É cada coisa assim. Eu teve umas... eu conseguiria ficar umas 3 horas de podcast aqui falando de situações inusitadas que eu já tive em reunião de venda. Então, é cliente que já achou que a câmera estava desligada e não estava e, tirou a camisa e volta, isso aí aparece, sabe? É cliente que acende cigarro. É cliente que, acha que o áudio está desligado sem querer e manda, não sei o quê, sabe? Aquele áudio vazado. Sim. Então, como reunião é realmente o core da nossa área, é basicamente fazer reunião. Então, a gente acaba lidando, assim, com algumas situações que a gente não estava esperando, sabe? E isso também mostra também um pouco das características de uma pessoa de venda que ela precisa ter. Porque ela tem que ser muito resiliente, igual a gente já falou. Cara, se você não é uma pessoa resiliente que entende que isso vai acontecer, você vai bugar. Tem que ter uma adaptabilidade para todas as situações, né? Tu vai lidar com todo tipo de cliente em vários cenários diferentes e se tu não conseguir se adaptar, tu não tiver se não for camaleão, eu acho que é o animal, legal. Né? Não for um camaleão assim, conseguir se adaptar em ambientes diferentes, tu vai ficar para trás. Isso para mim eu vejo como fundamental dentro de uma área de vendas. Tu se adaptar, ser camaleão, ter essa diversidade para conseguir desenvolver independente da maneira que o cliente fale contigo, do cenário que tu se encontre, tu conseguir ter o jogo de cintura para desenvolver e para conseguir, de fato, fazer uma reunião, realizar uma venda com qual cliente que for. Concordo muito. Acho que tem muita pessoa que fala, não vou entrar para a área de vendas porque eu não tenho, enfim, as características de uma pessoa de venda. Eu acho que são poucas. Acho que existem características. Acho que a gente vai achar meio que um padrão ali de todo mundo que é de venda. Então, acho que é uma pessoa comunicativa. Acho que, se a pessoa não é comunicativa e vai fazer 50, 100 ligações por dia, ou ela vai odiar muito,
ou não sei, sabe? Então acho Sim. que é o mínimo. Você tem que ser uma pessoa comunicativa e saber lidar com as pessoas. O que você acha, como além de ser camaleão, que eu gostei muito, eu acho, pô, fantástico, eu não tinha ouvido falar sobre isso. O que você acha que, além de ser comunicativo, ser camaleão, o que a pessoa de vendas precisa ter? Além de resiliência também, que a gente citou. Você tem alguma coisa que você lembra que faz parte de você, que as pessoas perguntam? Assim, uma coisa que eu falo e que as pessoas também falam de mim, mas eu já percebi, é a calma e a alegria. Tipo, eu sou uma pessoa muito descontraída, muito alegre. João Pelé, como vendedor, eu sou aquele vendedor que tenta sempre criar uma intimidade maior com o cliente, fazer ele se sentir confortável e fazer ele gostar da minha pessoa. Não, muitas vezes não pelas minhas habilidades técnicas, pelo meu conhecimento técnico do serviço que ele está querendo que a gente preste, mas sim pela pessoa que ele está conversando. Ele confiar em mim, confiar no que eu estou falando, gostar de mim. Inclusive, uma das minhas últimas vendas foi muito pelo fato do cliente ter gostado de mim. A gente teve uma reunião presencial aqui no estúdio onde a gente está gravando. A gente, teve uma troca de ideia muito boa, falamos de diversos assuntos fora do serviço que ele estava querendo da Monk, e é realmente um rapport assim com o cliente. Eu criei essa conexão, ele se identificou muito com a minha pessoa, com o meu bom humor, com eu ser uma pessoa que conversa muito, ser bastante sociável, e isso fez com que ele se sentisse confortável em ter esse serviço da Monk, não pelas minhas habilidades técnicas. Claro, eu falei tudo que ele precisava saber, dei todas as informações para ele, mas com certeza tinham pessoas que teriam mais desenvoltura técnica, teriam mais argumentos técnicos para falar, mas não tem tanto carisma ou tato para entender a pessoa e conseguir conversar com ela. Então acho que isso para mim é fundamental, ser essa pessoa que gosta de criar essa conexão com o cliente. Pô, perfeito, perfeito. Bom, Pelé, e partindo realmente mais para a finaleira aqui da nossa conversa, pô, fantástico aí saber da sua jornada, um pouco mais de como você entrou na Monkin e realmente da sua, enfim, vida profissional. Falei um pouquinho também, tentei contribuir aqui, mas acho que a gente poderia falar, bom, e 2023? O que a Monkin está pensando para 2023? Já foi feito o planejamento de vendas? Quando foi feito? Me dá um panorama, assim, do que você pode falar sobre isso. Legal, legal. Já aproveitar que a gente está no final de ano, né? Já falar agora de 2023. Cara, eu acho que um planejamento para o ano seguinte deve começar com antecedência ali. Acredito que para final de setembro, início de outubro, acredito que não só a Monkin, mas a maioria das empresas deva começar a se planejar mais ou menos por essa data para ter um tempo hábil ali de fato, planejar com calma, traçar as metas, traçar as macrometas, ver de fato onde a empresa está, para onde a empresa quer ir, o que vai fazer no ano seguinte, quais são as metas que vão ter. Inclusive, a gente aqui dentro da Monk, tu tá na mesma área que eu, então a gente tem as mesmas metas, a gente já tá alinhado com relação a isso, mas desde o início do último quarter agora a gente já vem conversando, eu, tu, o Du, que lidera a gente, falando sobre como a gente vai fazer em 2023, quais serão nossas metas, quem a gente vai atacar, quais são os públicos, como é que a gente vai inovar. Inclusive, já adiantando que em 2023 a Monkin vai entrar com bastante força no mercado de inovação. A gente já está no mercado de inovação, exato, mas a gente vai dar um foco maior nisso ainda, né, contemplando hubs, corporates, startups. A gente consegue transitar muito bem dentro dessas três frentes e ano que vem a gente está com esse foco aí dentro da Monk. Então, se tu quiser também complementar, Vitinho, tu está junto comigo aí dentro dessa área. Não, mas realmente, complementando isso, e é um panorama final. O que a gente tirou de conclusão do nosso planejamento de vendas para 2023? Como você falou, a gente tá fazendo há muito tempo. Quem deixa para fazer em dezembro é maluco, porque ele vai basicamente começar a aplicar depois do carnaval. Então, você já perdeu muito tempo que era para ter feito você acabou com o seu ano, sabe? Exato. Você acabou com o planejamento do ano todo. Mas acho que, a gente tirou de conclusão da Monkin que a gente quer crescer. Óbvio, a gente está crescendo há 8 anos, mas a gente quer crescer, cara, de vez. Então, a gente está com um projeto fora do país. Esse ano, 2022, ele foi fantástico para a gente foi para Miami, a gente fechou o projeto na Europa
E, cara, acho que esse é o momento da Monkin. É realmente crescer, é fazer big deal. Cara, eu quero lidar com Bev, eu quero lidar com Red Bull, eu quero lidar com empresa grande. Não que as empresas menores, de médio, pequeno porte, não sejam importantes também para a Monkin. Mas se a Monkin realmente quer alcançar galhos mais altos, enfim, cara, a gente vai ter que ir atrás das grandes empresas. Então, acho que esse é realmente o nosso foco, é fazer venda grande, é tá do lado de gente grande, que a gente quer crescer junto, sabe? Se consolidar no mercado de São Paulo também, que é Exatamente. bem importante estar presente lá, né? Exatamente, cara. Você quer crescer, você quer ser uma empresa gigantesca, nacional, internacional? É São Paulo, você tem que estar em metrópole. Floripa é uma cidade muito grande, é uma região metropolitana muito, muito ativa economicamente, mas ainda não está no nível de São Paulo e metrópoles. Tem que estar presente lá. Tem que estar presente. Cara, você tem que estar presente onde os negócios estão. Então, a mesma venda para a mesma empresa em São Paulo é muito mais cara, porque é muito mais concorrência também. Então, Exato. você vai estar num ambiente que vai te desafiar, que vai ser muito mais difícil, mas que a chance de crescimento é muito maior. Então, acho que a Monkin tem que estar lá. Nós já estamos, né? Nós já estamos em São Paulo, para quem não sabe. E, cara, e o céu é o futuro, de verdade. O céu é infinito. Cara, é isso. Acho que a gente está com muito estruturado para crescer do jeito que a gente quer, sabe? A gente tinha a meta de fazer projeto fora do país, fizemos. A gente tinha a meta de ter um escritório em São Paulo, já estamos com o escritório lá. Então, cara, tá tudo bem estruturado. E eu acredito que 2023 é o ano que a gente vai conseguir deslanchar. Acho que a galera tem que aguardar, porque a Monkin vem forte pro ano que vem. A Monkin vem com novidades e vocês mal podem esperar para ver, tá? Cara, exato. Eu acho que eu tô muito satisfeito com quem a gente está planejando pro ano que vem, sabe? Acho que vai ser realmente uma conquista assim que eu nunca tive na vida. A Monkin foi meu primeiro emprego realmente formal, apesar de já ter trabalhado com outras coisas. Atlética, enfim, empresa júnior, outros empregos não remunerados. E, cara, eu ter essa conquista, realmente conseguir colocar a Monkin no patamar que eu enxergo que ela merece, acho que vai ser uma conquista de vida, sabe? Então, não só profissional, acho que vai ser uma conquista, assim, que eu vou poder me orgulhar pro resto da vida, sabe? Então, acho que esse é o ponto. Vamos crescer e vamos crescer junto, irmão. Coisa linda. É nóis. E mais partindo realmente para a finalização aqui do podcast, acho que foi muito papo aqui, foi muito legal o papo aqui com o Pelé. A gente falou um pouco de vendas, falou um pouco da nossa rotina, falou um pouco dos planos da Monkin para 2023. E, cara, queria agradecer mais uma vez os nossos patrocinadores. Primeiramente a Move, que enfim, é uma parceria de longa data que fornece os equipamentos, que, cara, aqui tem câmera fantástica, tem câmera aqui atrás, tem microfone fantástico, tem televisão. Cara, tá precisando de equipamento, tá precisando de aluguel de equipamento, para audiovisual, projeto audiovisual, procura aí, entra no Instagram da Move, você consegue achar eles no nosso Instagram. Além disso, por último, cara, fazer mais um agradecimento ao espaço que nos é fornecido, que é da CAT. Nós somos parceiros de inovação aqui da CAT, dentro do Link Lab. Então, cara, esse ambiente aqui ele só é possível por conta da CAT. Então, cara, agradecer mais uma vez, vocês são imprescindíveis para o nosso crescimento e eu tenho certeza que em 2023 a gente vai crescer mais ainda e vocês vão estar do nosso lado. E, cara, fantástico, obrigado mais uma vez. E valeu, Pelé, obrigado aí pelo papo. Acho que a gente conversa diariamente porque a gente faz parte da mesma empresa e da mesma área, mas é muito legal ter esse papo realmente que a gente pode passar para as pessoas a nossa experiência e talvez, incentivar uma pessoa que tá querendo entrar na área de vendas, talvez ela se identifique com o nosso papo e mude a carreira profissional dela, sabe? Então, acho que esse papo aqui, ele não é só um papo jogado fora, acho que a gente pode realmente contribuir para a vida de outras pessoas, sabe? Não, verdade. Eu que agradeço bastante o convite e a possibilidade de estar aqui conversando. Foi a primeira vez que eu tive essa oportunidade de estar aqui sentado, trocando essa ideia, tendo esse papo sobre vendas, sobre a minha rotina. E apesar de ter sido um papo descontraído, a gente também conseguiu contemplar um pouco aí dessa parte mais profissional. Então, espero que a gente consiga ajudar alguém que esteja com vontade de entrar na área de vendas, por minimamente que seja, pelo que a gente teve aqui de interação. Então, de fato, agradecer mesmo essa oportunidade, foi bom demais e espero estar aqui mais vezes. Show de bola. Então é isso, pessoal. Cara, se inscrevam no canal, não se esqueçam. Cara, se puder, curte o vídeo, comenta também, isso ajuda bastante no nosso engajamento e no nosso crescimento na rede social. E é isso.
Cara, muito obrigado pelo tempo de vocês e tenham um bom dia. Até mais.